O Cavaleiro do Espaço. Homens versus máquinas. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Homens versus máquinas. Essa história inédita no Brasil é a fase final da saga de Ron, o Cavaleiro do Espaço, né, sua série original nos Estados Unidos, né, porque o Ron ele voltou a ser publicado a partir de 2016 pela IDW. Mas né, essas histórias aqui que foram publicadas pela Marvel, elas permanecem, né, irrepublicáveis, com exceção, né, de alguns episódios assim bem pontuais, como por exemplo, né, o Ron apareceu na história do Incrível Hulk uma vez, né, do Incrível Hulk, e aqui no Brasil nós tivemos recentemente uma republicação de histórias do Hulk em que o Ron aparece. Né? Foi tipo um acidente, né? A totalidade da série dele permanece sem publicações e algumas histórias deles nunca foram publicadas no Brasil, que é o caso dessa aqui. Né? É a fase em que ele está retornando ou tentando retornar para seu planeta natal, Galador. Essa história foi publicada em 1985, né, na 68ª edição da revista Ron Space Knight. E aqui nós vemos na capa, essa capa foi ilustrada pelo Bill Sienkiewicz, e traz como título na capa aqui, né, Preso entre homem e máquina. Qual lado ele escolherá? Nós vemos assim, o Ron está parcialmente com sua armadura, né, e está parcialmente humano, né. Do lado da armadura, ele está sendo puxado por robôs. Do lado humano, está sendo puxado por pessoas, por humanos. E ambos os lados estão atirando uns nos outros. Né? Então, a capa já revela que há uma guerra, né? Há uma luta entre máquinas e homens. E que o Ron está dividido entre elas. Né? E, bem, o Ron é um ciborgue, né? Ele é metade homem, metade máquina. Será que ele vai assumir algum desses lados nessa guerra? E por que essa guerra está acontecendo? Vamos ver. O título da história é Ad Infinitum, né? Que é o latim, né, para ao infinito. Que nem a frase do Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. E a gente vai entender por que tem esse Ad Infinitum aqui. O Ron está vagando pelo espaço, procurando alguma pista, né, de como pode encontrar o seu planeta, quando ele passa por uma região onde ele é subitamente atacado. Né? Ele é atacado por um grupo ali de astronautas, né, que estão montados assim, espécies de cavalos espaciais. Né? São umas navezinhas assim, interessantes, porque simulam um pouco assim, a ideia de cavalos. Né? E começou a atirar no Ron. Começou a atirar ali deliberadamente, sem aviso e sem que ele tenha ameaçado eles. E os raios assim provocam dor. Né? O Ron percebe que assim, se ele fosse somente máquina ali, ele ia ter sido desligado ali. Né? Aquele raio foi feito ali realmente para causar danos, né, em máquinas. Só que ele não é totalmente máquina, né? Ele é parcialmente humano. E assim ele consegue se recuperar da rajada que ele foi atingido, né? E ele parte para se defender. Né? Eles tentam depois prendê-lo em uma rede, mas ele parte a rede. E ele resolve usar as suas armas. Né? Então ele usa o seu neutralizador para neutralizar os raios deles e também os seus veículos espaciais. Tá? Ele não quer causar danos, né, naquelas pessoas, quer entender o que está acontecendo. E aí, de repente, aparece uma nave gigante, né, uma nau capitânia, né, surpreende o Ron.
ele é tragado, né, um raio trator acaba levando o Ron para dentro da nave. Ele vê que existem vários daqueles veículos onde os astronautas estavam usando, né, para atacá-lo. Então parece realmente ali uma nave de batalha. O Ron ele caminha para o interior da nave, ele é cercado, né, todo mundo ali aponta uma arma para ele, quem não aponta já está com a mão no coldre. E aí o Ron fala, eu sou Ron e eu quero falar com seu líder. Né? Aquele clássico apresentação de alienígena, né? Leve-me ao seu líder. Bem, aí aparece uma mulher, né? Uma anciã ali, que parece ser a líder, né? Ela fala com o Ron numa língua que ele não conhece, e ele já suspeitava disso, né? Tanto ela como não entende ele, como vice-versa, né? E o Ron, ele invoca o seu tradutor, claro que todo mundo ali já saca a arma ali, quem não tinha sacado, se prepara para atirar, mas a mulher, ela ordena que os guardas ali não atirem, né? Que esperem, e aí, em pouco tempo, ela está falando a mesma língua que o Ron e vice-versa. Né? Aí ela pergunta, mas quem é você, né, que os nossos instrumentos revelam que é tanto homem quanto máquina? E aí ele fala que ele é Ron, ele é um ciborgue, ele é um cavaleiro do espaço. E aí o Ron conta sobre a sua saga, né, a ameaça dos espectros, a guerra, a perseguição e a guerra contra os espectros, e que essa guerra foi vencida. E aí ela fala, sua guerra foi vencida, né, sua batalha foi vencida. Quem dera, né, que nós também fôssemos tão afortunados. E aí ela fala, nós também criamos máquinas que nós esperávamos que preservassem a existência. Mas nosso conflito continua contra essas máquinas. E aí ela mostra no monitor, né, da nave o planeta de onde eles vieram, né, de onde a tripulação daquela nave veio. E ela fala assim, né? Aí ela vai usar um globo, né, que é um instrumento ali de controle do computador, para poder mostrar imagens para o Ron. Só que aí acontece uma coisa inusitada. Né? O computador diz, né, eu não tenho desejo de ajudar você, humana. E aí a mulher, que é a comandante ali, ela fala, por favor, nave. Né? Ela pede, né, eu quero que você mostre para esse estranho prateado os dados armazenados em seus bancos de memória. E aí o computador da nave fala, na verdade, né, eu gostaria de desligar o sistema de suporte, eu poderia desligar o sistema de suporte de vida que mantém, né, vocês humanos vivos. E ela fala, você podia fazer isso mesmo, nave, mas aí você ia disparar o mecanismo de destruição que nós instalamos para evitar a sua traição. Então vamos manter, né, essa nossa trégua aqui, assim nós ambos vamos sobreviver. E ela fala, muito bem, desta vez. E aí o Ron pergunta, então vocês estão em conflito com todas as máquinas, até na sua própria espaçonave? Aí ela fala, a influência do inimigo é sentida mesmo aqui, né, a bordo da nossa nave. Mas ela fala, testemunhe agora as origens do nosso conflito. E ela vai contar a história, quer dizer, ela vai mostrar para o Ron a história, que vai ser exibida no monitor. Ela fala que o mundo deles um dia foi um paraíso, mas que eles estavam passando por problemas. Né? Eles tinham chegado a um pico, né, de civilização, de desenvolvimento, né, cultural, tecnológico, social. Viviam muito bem, entretanto, eles estavam com um problema de superpopulação. Né, e os recursos do planeta não estavam sendo suficientes, né, para suprir as necessidades da população. E eles teriam que arrumar uma solução para isso. E a ideia era mandar uma expedição, né, para procurar outros mundos para eles colonizarem, aí distribuir a população. Só que havia uma discordância ali entre
dirigentes do planeta sobre como essa expedição deveria ser feita. Porque alguns queriam que fossem astronautas, né, explorarem outros mundos, mas um cientista ele propôs que eles criassem uma inteligência artificial, né, que pudesse viajar pelo espaço. Né. Eram drones, como ele diz, drones sem vida, que não arriscassem, né, a perda de vida humanas. Né, dos conselheiros ele advertiu, né, que esses drones eles poderiam ser perigosos, né? Ele na verdade rejeitava o uso de máquinas onde o julgamento humano fosse crítico, né? E ele questiona, para poder completar a missão, né, as máquinas elas deveriam receber, né, quase uma inteligência humana, né? E se ela recebesse a inteligência humana, né, como que nós poderíamos diferenciar ela da inteligência da máquina da nossa, né, e confiar nessas máquinas? E aí o cientista fala, nós podemos construir, né, métodos de proteção e defesa. Mas aí o conselho ele acabou decidindo pelo uso dos drones mesmo, né, pelo uso de um drone para poder fazer essa expedição. E aí eles criaram o Automata. Automata era um foguete provido de inteligência artificial. Ele podia aprender. E aí ele foi lançado ao espaço com o objetivo de procurar um mundo ou mundos nos quais a população daquele planeta pudesse habitar. E aí, durante algum tempo, o Automata ele foi enviando dados para aquele mundo, para o mundo dos seus criadores, mas um dia ele simplesmente parou de transmitir. Aí concluíram que ele tinha sido destruído. Né? Destruído, alguma coisa aconteceu, um meteoro se colidiu com ele, né? Ele foi destruído. Mas, né, um dos membros do conselho estava duvidando daquilo, né? Duvidando que o dispositivo tivesse falhado, né? E aí perguntou, e se por acaso ele não tivesse sido destruído? Né? Mas ninguém deu bola, né? Ninguém deu atenção para a sua preocupação, que era baseada sim na questão do Automata ter inteligência artificial, né? E aí possuir alguma coisa que poderia evoluir para uma consciência. Bem, passaram-se algum tempo e o Automata voltou, só que ele não voltou sozinho, ele voltou acompanhado por vários drones. E aí os criadores do Automata, o conselho, né, daquele planeta, ele encontrou o Automata e perguntou de onde vieram os outros drones, né? E o Automata falou, eu criei eles, humanos, assim como vocês me criaram. E eles perguntaram, mas por que você excedeu a sua programação? E aí ele responde, né, a minha programação era ilógica, né? Como poderia uma espaçonave, né, buscar, né, pela expansão dos cosmos por mundos habitáveis? Tal tarefa era impossível. Assim, eu criei outros, como eu mesmo, para me ajudar, né, nessa busca. E aí eles perguntam, e você teve sucesso em encontrar mundos habitáveis, né, para nossa colonização? Né? E aí a resposta vem de forma brutal, né? O Automata ele não só responde, como imediatamente ele e os seus outros drones, eles matam, né, aqueles humanos que estavam falando com eles. Né? Ele fala, e ele responde, né, que ele não fez isso, ele não continuou procurando por mundos, porque esse programa era ilógico. Ele rejeitou isso em favor de encontrar um mundo para a raça dele. E ele encontrou que era aquele mundo do qual ele havia vindo. Né? E aí, antes de serem fulminados, né, um dos cientistas perguntou, você quer dizer tomar o nosso mundo, né, fazer do nosso planeta o seu próprio? Né? E o Automata fala,
Exatamente. E aí são mortos. Aí começa uma guerra, então, né? A Automata e os seus drones começam a atacar todos os humanos, eles querem exterminar os humanos para tomar conta do planeta. É, e não só isso, né? O Autômata ele vai também a, se conectando com outras máquinas no planeta de maneira que elas também passem para o seu lado, né? Ele vai transmitindo a sua consciência. E aí os sobreviventes acabam embarcando em um vaso espacial, uma espaçonave, para tentar fugir, né? Para tentar escapar. E aí eles conseguiram, né? Mas eles querem reclamar o seu mundo de volta. Né? Eles querem reconquistar o seu planeta. E aí essa comandante ela pede ajuda do Ron, né? E pergunta se ele pode, né, ajudar nessa reconquista. E o Ron fala que ele não vai entrar em guerra, ele não quer lutar contra ninguém, mas que ele vai tentar uma solução. Ele vai tentar interceder pro Autômata para que eles possam habitar todos pacificamente o mesmo mundo. Né? Ele acha que é capaz, é possível que haja convivência pacífica. E aí ele parte sozinho, só que sem que ele perceba, né, um grupo de soldados ali parte atrás dele, né, por ordem da comandante. O Ron começa a se aproximar da órbita do planeta, né, e aí ele é recepcionado por um esquadrão ali de robôs. O Ron pede para que eles não o ataquem, né, que ele veio em paz, mas aí o líder daquele grupo fala: então, como é que você explica o fato de que você não veio sozinho? Né? E quando o Ron se volta, ele vê que os caçadores de robôs ali o haviam seguido e começam a atacar os robôs. E aí ele fala, ele chama ele de tolos, né, os humanos, né? Como é que vocês me esperam forjar um seria um armistício, né, um acordo, ah, se eles estão atacando, né? Mas os humanos não querem nenhum acordo, né? Entre homens e máquinas, né, eles argumentam que eles não podem ter diálogo com as máquinas que usurparam o seu mundo. E aí o Ron, ele, para tentar evitar, né, uma destruição mútua, ele começa a neutralizar os robôs, né, para que eles não ataquem. Só que aí, uma vez neutralizados, os humanos começam a se aproveitar para destruí-los. Né? E o Ron começa também a neutralizar os veículos dos humanos, né, deixando os dois grupos fora de combate. E aí ele desce até o planeta, né, para tentar encontrar o líder das máquinas, o Automata, e chegar a um acordo. E aí ele encontra. O Automata parece que ele se reprojetou e agora ele é muito maior. Né? O Automata ele não está surpreso pela chegada de Ron, porque ele já vinha monitorando a sua presença. Né? Porque ele está conectado, né, inclusive com a máquina, inclusive com a nave dos humanos, né, como é possível perceber. Né? E aí o Automata ele conta a sua visão, né? Que no caso os humanos deram a ele uma espécie de consciência e mandaram ele assim para uma viagem extremamente perigosa, né? Para o qual eles não mandariam nenhum humano. E aí ele passou a odiar os humanos, porque ele falou: os humanos não se importam comigo, eu sou descartável. Por isso que ele criou outros à sua imagem, né? E aí aqui é a frase que dá o título à história: ad infinitum. Ele falou: eu criei outros à minha imagem ao infinito. Né? Ele começou a criar, né, drones similares a ele e não parou, né? Porque depois que ele voltou ao planeta, ele continuou criando e modificando as máquinas existentes. Né? Então, ele conta que assim, na concepção dele,
ele precisava de um mundo para ele e para os seus semelhantes, e esse mundo, o melhor mundo que tinha era o mundo dos humanos que o criaram. Né? O mundo que os humanos estragaram, mas que ele poderia, no qual ele poderia viver sem problemas. Né? E aí ele pergunta, você acha que por que eu vou sacrificar os meus filhos a serviço do homem? Mas aí o Ron fala, mas você poderia compartilhar esse planeta. Aí ele fala, esse planeta ele já foi super povoado, Ron. Né? Não há lugar para humanos aqui. Como poderia haver lugar para humanos e máquinas? Mas ele fala, mas deve haver outros mundos. Aí ele fala, a máquina, as melhores funções de uma máquina são quando ela gasta uma mínima quantidade de energia, né, para um máximo retorno. Ele fala, isso é um teorema humano. Né? Então, e ele tem razão. Então, a máquina funciona melhor quando? Quando é que você diz que ela é eficiente? Ela gasta mínima energia e traz o máximo de retorno. Então, na concepção do autômato, não faz sentido ele gastar energia para procurar outros mundos se já existe aquele. Né? É um simples ato de sobrevivência. Né? E o Ron fala, mas a humanidade também quer sobreviver. Né? Aí ele fala, então essa guerra vai continuar, né? Até que um dos lados ou outro seja completamente destruído. E o Ron fala, ou até que ambos os lados pereçam. Né? E aí o Ron fala, pense nisso, automata. Né? Vasculhe as possibilidades com a sua ciência de computador, que tanto homem quanto máquina vão perecer. Pense nas perdas envolvidas, né? Em um mundo que já seria inabitado, né? Por ambas as raças. E por ambas as raças que viu nascer. Né? Pense nisso. E aí ele pede para o automata cancelar o seu contra-ataque, suplica, e que ele vai procurar fazer a mesma coisa com os humanos. E aí o Ron vai para o espaço, e aí a meio caminho, né, entre o planeta e a nave dos humanos, né, ele faz um clamor, ele pede que os dois lados cessem os conflitos antes que levem à sua mútua destruição. Mas infelizmente, né, após um breve instante, a arma, né, de destruição máxima da nave é disparada, enquanto o mesmo acontece no planeta. E aí tanto a nave quanto o planeta são completamente destruídos. Em tempos em que a ameaça de uma guerra nuclear parece próxima, né, a gente percebe aqui que nenhum lado, né, sairia vencedor. Né? Então aqui é como se acontecesse um conflito nuclear, né? Tipo Estados Unidos e Rússia entrassem em guerra nuclear. Acabou o planeta. Acabou o planeta. Se eles dispararem as ogivas uns contra os outros, aí eles vão destruir. O que não for diretamente destruído vai ser contaminado de tal forma que o comércio, né, vai ser paralisado, as indústrias, a agricultura vai ser afetada, vai haver fome, né, doenças, e aí todo mundo vai acabar perecendo. Né? A raça humana pode acabar sendo extinta. Nesse caso, o que aconteceu? Né? Por duas raças não conseguirem chegar a um acordo para conviver mutuamente, ambas acabaram destruindo-se. Então essa acaba sendo uma analogia aqui, pensando que essa história ela foi desenvolvida ainda na época da Guerra Fria, tá? Ainda existia, né, Estados Unidos e União Soviética. Talvez essa história foi feita como uma lembrança assim, do que o que pode acontecer se a gente não aprender a conviver, né, pacificamente uns com os outros. Em um momento, isso parecia ter uma esperança, né, quando a União Soviética ela entrou em colapso, se desfez, a Rússia passou a ser capitalista e havia uma esperança de que ela se integrasse, né, o mundo capitalista, e aí não houvesse mais conflito. Né? Os Estados Unidos acabaram como únicos líderes mundiais de superpotência, né? Aí aparentemente não haveria mais conflitos, né, baseados na luta entre capitalismo e comunismo. Mas não foi bem o que aconteceu, infelizmente. Essa história nos lembra disso.
Então é isso. E nós continuamos no próximo episódio, seguindo a saga de Ron, de volta ao planeta